Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Bem, pontualmente vamos tratar aqui especificamente com vocês a distinção entre contrato principal, acessório e coligado. Professor, e os contratos consensuais, reais, típicos, atípicos, comutativos, aleatórios? Nós vamos analisar pontualmente, ok? Não se preocupe que nós iremos sim enfrentar esses contratos aqui, tudo bem? É só uma questão de didática, beleza? Então vamos lá. Contratos principais, acessórios e coligados. Qual é, portanto, o nexo de classificação desses contratos? Pessoal, essa classificação em que chamamos contratos ditos principal, acessório e coligado é quanto à sua independência ou interdependência contratual. Repito, esse critério leva em consideração a independência ou interdependência contratual. Bem, nesse contexto de consequência, nós temos de cara que os contratos ditos principais são aqueles que são 100% independentes um do outro contrato. São contratos que, por si só, eles existem, produzem seus efeitos jurídicos e não há uma relação de dependência com outros contratos. Nesse contexto de consequência, pessoal, contrato mais clássicos de principais é o contrato de compra e venda de bem fugível. Isso é bem tranquilo, não tem muitas delongas e dificuldades. Dando seguimento, pessoal, olha só, nós temos os contratos acessórios. Aqui já é diferente. Nos contratos acessórios, nós temos uma relação de dependência desse contrato com o principal. Não é o inverso, o principal depender do acessório. Não, é o acessório depender adstritamente ao principal. De tal maneira e tal amplitude que rege nesses contratos o princípio da gravitação jurídica. De tal maneira em que o acessório, que é esse contrato, vai seguir as disposições contratuais do principal. Na mesma essência e consequência, nós temos que uma circunstância que envolver nulidade do contrato acessório não vai macular, em tese, o contrato principal. Por quê? Porque o contrato principal ele é independente de qualquer outro contrato, seja acessório ou seja outro contrato principal. É um contrato completamente independente. Não há uma relação de dependência contratual com nenhum outro contrato. Já os contratos acessórios, não. Nesses contratos acessórios, a relação é de dependência. De tal maneira, de tal amplitude que, se houver um vício no contrato acessório, ele não vai, pessoal, eivar, irradiando, portanto, o viés da nulidade no contrato principal. Agora, o inverso é correto. Veja que se o contrato principal tiver alguma cláusula pontual que eive a estruturação do contrato, ela vai efetivamente macular o contrato acessório. Nesse contexto e nessa consequência, pessoal, é indispensável nós analisarmos o artigo 92, que trata sobre os bens. Professor, mas bens é contratos? Óbvio que não, mas a dimensão ontológica, neural, que vai dar o condicionamento para nós entendermos o contrato principal e acessório, se faz e remete a atenção ao artigo 92. Bem, feito tais exposições, vamos lá, o contrato, perdoe-me, artigo 92 do Código Civil, diz o seguinte: principal é o bem que existe por si, abstrato ou concretamente. Nós poderíamos adaptar essa latitude de conceitos dado aos bens principais e dizer o seguinte, que o principal é o contrato que ele é independente por si só, ele existe por si só, ele aplica seus efeitos por si só. Efetivamente, pessoal, o dispositivo traz na sua segunda parte um conceito de bens acessórios. Olha só, acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Assim sendo, em consequência, já nós vamos ver as situações em que envolve a fiança, previsto no artigo 818 do Código Civil, nós podemos adaptar esse conceito pontual aqui, trazido no artigo 92, segunda parte, para os contratos acessórios. De tal maneira, Salomão, assim, contratos acessórios são aqueles cuja existência dependem do contrato principal. Para tornar mais claro essa informação, vamos aqui ao artigo 818, que trata, pessoal, especificamente dos contratos de fiança. Beleza? Vamos aqui, pessoal.
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Veja que o contrato de fiança, ele adere a um contrato principal. Então, havendo uma circunstância pontual de violação de cláusula contratual por parte do principal, pode se valer do que, gente? Do contrato de fiança. Com o intuito de quê? De satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo próprio devedor. Nesse contexto, nessa consequência, vamos supor pontualmente que haja uma nulidade da cláusula que envolva a fiança. Isso não vai macular jamais o contrato principal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Nesse contexto, nessa consequência, para encerrar essa exposição aqui, artigo 184 do Código Civil diz o seguinte, pessoal, olha só: respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudicará a da parte válida, se estas for separável, tá ok? Então veja, eu posso inclusive ter dentro de uma disposição contratual de tal maneira, então, amplitude que aquela cláusula contratual que ela é adjacente, acessória a toda uma totalidade do contrato, não vai macular, não vai ivar, não vai reger uma circunstância de nulidade plena do contrato. Então, essa percepção de contrato principal e acessório, nós podemos inflamar e dar, portanto, como ponta de faca, especificamente, quanto à disposição de um contrato mãe. Eu posso ter um contrato em que uma cláusula tida acessória, ela é nula, mas o fato dessa cláusula acessória não ser cláusula estruturante, não vai ivar, portanto, o contrato na sua totalidade. Vamos supor pontualmente que nós temos uma cláusula acessória que fala pontualmente de uma relação de entrega de um bem. Quanto à sua forma de entrega, veja que essa forma de entrega, sendo ela nula, mas não sendo o objeto maior do contrato, que é a própria entrega do bem, não vai macular o contrato. Um outro exemplo, pessoal, que já inverso, vamos supor pontualmente que numa cláusula contratual esteja previsto o valor de pagamento, portanto, da obrigação de 100 mil reais, mas foi contratado 10 mil reais. Ora, pessoal, esse valor contratuado de 100 mil reais, ele é um valor estruturante do contrato. Portanto, nesse contexto, nessa consequência, ele vai macular a própria estrutura do contrato, tornando o contrato, na sua inteiriça, na sua amplitude, completamente nulo. Então, voltando, portanto, à classificação inicial. Lembrando que as classificações 3, 4 e 5 vai ser analisadas em outro momento. Só estou sendo didático, tá? Em termos de complexidade dos assuntos. Bem, a classificação que diz que os contratos são principais, acessórios ou coligados, está atinente a uma relação de independência ou interdependência entre os contratos. É dito principal quando esse contrato ele é totalmente independente de qualquer outra disposição contratual. Já é dito como acessório, veja só, pessoal, já é dito como acessório quando há necessariamente uma relação de dependência. De tal maneira, de tal amplitude que esse contrato dependente está ligado a um contrato maior, a um contrato cuja estrutura é norteadora de todo o influxo negocial. Então, esse contrato maior é chamado de principal e esse contrato menor, que ele é acessório, portanto, ele é adjacente ao contrato principal. Nesse contexto, em consequência, as cláusulas ou as disposições contratuais do acessório que tornem ele nulo não vão macular, não vão eivar, não vão obstar em circunstância de crivar a nulidade do principal. Porque o principal ele é completamente independente dos acessórios. E vou mais ainda, o principal é independente de qualquer outro contrato principal. Nesse contexto, nessa consequência, vem aqui comigo. Olha só, suponhamos que o contrato principal tenha condições na sua cláusula estrutural nulas, e de tal maneira que torne todo o contrato nulo, aí sim eu tenho um efeito em cascata, inclusive inflamando nulidade aos acessórios. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Show de bola? Agora vamos aqui à parte mais delicada dessa classificação, que é os chamados contratos coligados. Mas antes de mais nada, sempre em sala de aula, eu te falo por experiência, até porque eu tenho 10 anos de experiência em sala de aula, eu falo isso abertamente com muita felicidade. Muitas vezes o aluno faz a pergunta acerca da diferenciação entre um contrato misto e um contrato coligado. É muito comum isso.
E eu te falo que realmente gera dúvidas. Mas, pessoal, vamos com muita calma, com muita atenção. Olha só. Eu posso dizer que o contrato misto, pessoal, é um único contrato. Repito, o contrato dito misto, ele é um único contrato. Mas veja só, pessoal, ele tem, portanto, uma unicidade contratual, mas que estabelece uma diversidade de cláusulas contratuais, muitas das vezes intercomunicantes com outras modalidades contratuais. Então veja só, eu posso ter um contrato de compra e venda associado com um contrato de prestação de serviços. E eu posso, nesse sentido e nessa consequência, dizer o seguinte: olha, meu caro amigo, esse aqui não é um contrato coligado, porque eu não estou falando de contratos, mas de um único contrato, ou seja, uma unicidade contratual. E nessa unicidade contratual, eu tenho o que, gente? Diversas disposições contratuais, especificamente, pessoal, indicando de forma correlata e dela sucedânea, uma diversidade de cláusulas que você pode encontrar em outros contratos. Quer ver um exemplo? O sistema que envolve o contrato de prestação de serviço educacional. Esse contrato de prestação de serviço educacional, pessoal, ele envolve sim uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer e outras obrigações correlatas, mas elas são sintetizadas em um único documento. Em um único documento existe uma multiplicidade. Ora, tem nesse contrato disposições que envolvem aulas presenciais, aulas em AD, material em AD fornecido, que é, por exemplo, esse material que eu estou te fornecendo, a própria exposição teórica quanto aos temas atinentes a esse contrato. Portanto, nesse contexto de consequência e viés, eu tenho um contrato misto. Agora veja, pessoal, o caldo vai engrossar. Eu vou colocar agora cheiro verde. Olha só, nas situações em que vão envolver os chamados contratos coligados, a coisa é mais delicada. Vou até aumentar a tela. No que tange, no que se refere aos contratos coligados, a situação é um pouco diferente. Porque, pessoal, nos contratos ditos coligados, eu falo em contratos. É por isso que essa classificação que eu coloquei para vocês, contratos principal, acessório e coligado, seria mais interessante eu ter colocado contratos coligados. Por quê? Porque todos os contratos coligados, eles são uma rede de contratos, uma multiplicidade de contratos que são conexos, interligados. Mas como eu respeito muito bem as hierarquias doutrinárias, é comum a doutrina majoritaríssima fazer esse tipo de colocação. Então, meu amigo, respeitando essa orientação doutrinária, vamos em frente. Vamos aqui. Então você já sabe que o contrato misto é um único contrato, portanto, há uma unicidade contratual. E nesse contexto e nessa consequência, nós temos o quê? Cláusulas que vão identificar uma multiplicidade de cláusulas previstas em outros contratos. Uma compra e venda, uma prestação de serviço, um leasing e etc. Então você pode ter em um único contrato e um único viés contratual, especificamente, pessoal, diversas disposições em cláusulas que vão remeter a atenção a outras cláusulas de outros contratos. Só que não são contratos assinados. É um único contrato assinado que é misto. No coligado é diferente. Veja, no coligado, pessoal, você vai fazer uma releitura do que é um contrato em si. Por quê? Porque os contratos coligados, pessoal, há, de fato, uma interdependência não quanto ao contrato em si, mas quanto ao negócio pactuado. Veja, a independência e a relação, portanto, de comunicação, ela é estabelecida entre os negócios jurídicos pactuados, mas de tal maneira e tal amplitude que se respeita a autonomia privada. Agora veja, pessoal, nesse contexto de consequência, eu só posso estabelecer, portanto, contratos que tenham uma espécie de rede, uma espécie de linha, uma espécie de ligação por meio de cláusulas ditas acessórias. Olha que lance massa, que lance interessante. Nos contratos coligados, eu tenho cláusulas acessórias identificadas em contratos, em que estabelece, portanto, uma interligação, mas não em sentido de haver uma hierarquia entre contratos, negativo. Hierarquia é principal e acessório. No coligado não, meu querido. A margem é diferente. Eu tenho cláusulas contratuais que estabelecem uma interligação. E essa interligação, pessoal, vai haver, portanto, uma interpenetração dos resultados objetivos buscados nos contratos. Quer um exemplo legal para tu entender isso aí? Olha só, pessoal. Quem que não gosta de fazer uma viagem de turismo?
Eu tô doido para fazer a viagem com minha esposa. Então veja, uma viagem de turismo, pessoal, ela está na classificação dos chamados contratos conexos em sentido estrito da submodalidade redes contratuais. Como é que é? É isso. Eu tenho o gênero contratos coligados e eu tenho subespécie de contratos coligados. E te digo mais, eu tenho a das subespécies, por exemplo, as redes contratuais. Mas já calma, você vai entender com isso. Olha só. Os contratos coligados, pessoal, eu tenho como cerne de sua essencialidade, como já havia dito, cláusulas contratuais conexas, que estabelecem, portanto, uma intercomunicação entre outros contratos. Eu posso dizer, portanto, observando a doutrina clássica de Flávio Tartucci e outros mais, do próprio Rodrigo Xavier Neudard, que é um grande estudioso da matéria, que existe, portanto, cláusulas conexas, que são verdadeiras cláusulas acessórias, que estabelecem o quê? Uma ligação entre os contratos. Então veja, vamos supor pontualmente que você vai com sua esposa ou você com seu esposo, você vai comprar especificamente um pacote de turismo. Aí você vai viajar pelo mundo inteiro, né? Você faz um pacote extremo. Aí envolve passeio, carro alugado, envolve hospedagem, envolve uma série de elementos que são todos contextos e instituídos em um contrato que você firma pontualmente com essa empresa. Pessoal, você nunca estranhou que quando você faz um contrato desse, você assina uma porrada de papelada? Por que isso? Porque você estabelece, pessoal, indiscutivelmente uma série de relações contratuais. Muitas vezes, pessoal, essas relações contratuais, elas estabelecem uma multiplicidade de cláusulas contratuais. E nesse contexto de consequência, o que vai acontecer? Vai haver uma interpenetração de um contrato contra o outro. Por exemplo, você não só paga para você viajar, já é um contrato. Você teria, se você for au pair per si, né, você fosse contratar com uma empresa aérea, você pagaria passagem, mas não, você paga diretamente com a empresa de turismo. Subsequentemente, você vai ter que ter o deslocamento. Aí você tem a questão do carro alugado. Subsequentemente, você tem um hotel para você hospedar. Aí você tem um outro contrato associado. E aí, subsequentemente, os famosos, maravilhosos passeios. E, por fim, para alegrar muitos, as compras no final. E tudo isso, pessoal, vai formar uma rede de contratos. Então, veja, esse tipo de contratos são chamados de contratos coligados. Bem, agora vamos, mais uma vez, analisar com maior minúcia. Vamos aprofundar a matéria. Então, você entendeu o quê? O contrato é principal quando ele é 100% o quê, meus amigos? Independente. Ele é acessório quando ele tem uma relação de dependência com o principal. E ele é coligado, ou melhor, respeitando, com todo respeito à doutrina, mas dando as minhas considerações, os contratos coligados, nós temos uma diversidade de contratos que tem cláusulas que estabelecem uma relação de conexão, ou seja, cláusulas acessórias que intercomunicam-se com outros contratos. Te dei como exemplo pontualmente aqui, pessoal, os contratos de prestação de serviços de turismo em geral. Os grandes e famosos pacotes, que você sabe que não é somente você pegar o avião. Tem uma série de contratos associados, que você assina com o maior prazer no final do mês, você assina com o maior prazer para o final do mês você viajar. Bem, vamos agora dividir esses contratos coligados, tá? Vamos pegar um microscópio, né? Vamos aprofundar e identificar as partes que desenvolvem os contratos coligados. Bem, segundo o jurista Rodrigo Xavier Leonardo, que é a melhor referência nisso, aliás, vou colocar no portal de vocês um texto dele, ele identifica 3 modalidades de contratos, 3 ditos coligados. Vamos lá. Aos contratos coligados em sentido estrito, também chamado de coligação ex lege, anotem aí. Aos contratos coligados em sentido estrito, que também são chamados de coligação ex lege. Há também os contratos coligados com cláusulas expressamente previstas no contrato. E, por fim, uma terceira modalidade, que são os contratos conexos em sentido amplo. Vou repetir, anotem aí. Os contratos coligados podem ser coligados em sentido estrito, também chamado de coligação ex lege. Há também um outro contrato coligado, que é chamado de coligados por cláusulas expressamente previstas no contrato. E há uma última subdivisão dos contratos coligados, que são os contratos conexos em sentido amplo.
Bem, eu vou no mais simples até chegar nos conexos, que são os mais delicados, enquanto as suas anotações, tá? Aliás, já colocar aqui uma lei, que é a Lei 9472 de 97, para a gente poder analisar esse contrato. 9472 de 1997. Tá? Deixar aqui separadinha a lei, e já nós vamos analisar ela, beleza? Volta aqui, meu querido, minha querida, vamos lá. Coligado. Agora, do coligado, vamos estudar a coligação ex-lege. Então veja, nesse contrato fica muito claro para ti. Qual é o nexo de coligação? É a disposição legal. Então nesses contratos coligados, o elemento, o liame, portanto, de ligação entre os contratos é a disposição legal. A lei, portanto, determina essa interligação. E nesse contexto e nessa consequência, eu vou te dar como exemplo os contratos de interconexão entre redes. Os contratos de interconexão entre redes. Por que isso, pessoal? É possível que haja uma diversidade de empresas que se beneficiam do sistema de comunicação remota mobile. Ou seja, um sistema de comunicação remota ampla. E a legislação ela autoriza isso. Nesse sentido e consequência, vamos ditar aqui a lei, né? Lei 9472 de 97, que dispõe sobre o que, gente? A organização do serviço de telecomunicações. E aí, nesse contexto e consequência, vamos aqui ao artigo 146. Artigo 146. Nesse artigo 146, eu vou ler os incisos muito bem para você, mas a informação específica está no parágrafo único. Então vamos lá, meus queridos, olha só. Artigo 146, pessoal, da Lei 9472 de 1997. Repito, Lei 9472, ou seja, 9.472 do ano de 1997. Olha o que diz. As redes serão organizadas como vias integradas de livre circulação. Agora, as condições, ou seja, os termos. Olha só, é obrigatória a interconexão entre as redes na forma da regulamentação, deverá ser assegurada a operação integrada nas redes em âmbito nacional e internacional, e o direito de propriedade sobre as redes é condicionada pelo dever de cumprimento de sua função social. Mas o ponto crivo aqui, pessoal, é o nosso parágrafo único. Olha o que diz. Interconexão é a ligação entre redes, olha só, interconexão é a ligação entre redes de telecomunicação funcionalmente compatíveis, de modo que o usuário de serviços de uma das redes, olha só, possam comunicar-se com o usuário de serviços de outra ou acessar serviços nela disponíveis. Aqui deixa bem claro que eu posso ter uma empresa pontual que estabelece uma conexão de redes e isso vai haver uma intercomunicação entre empresas. Oi, TIM, né, a Claro, estabelecendo, portanto, um viés de ligação liame contratual entre elas para que haja um fomento ideal de comunicação remota. Veja que a legislação autoriza que tais empresas estabeleçam uma intercomunicação contratual para que haja o quê, gente? Olha só, uma melhor conexão integrada de circulação de comunicação remota. Ou seja, comunicação em sentido mais amplo dos termos, que é uma comunicação não presencial, uma comunicação remota. Bem, no viés subsequente, nós voltamos aqui às coligadas, nós temos uma segunda classificação de contratos coligados, né? Nós temos uma segunda classificação. Essa é a mais comum no dia a dia da gente e pior que a gente pouco percebe isso. Bem, vamos aqui. Existe uma segunda classificação que diz o seguinte, que há as chamadas sociedades, os contratos coligados por cláusulas expressamente previstas no contrato. E aqui, meus queridos, nós temos como exemplos pontuais os contratos de construção imobiliária. Esse contrato de construção imobiliária, pessoal, muitas vezes a empresa, né, as empreiteiras, com a Caixa Econômica Federal e outras mais empresas associadas, estabelece um envoltório de contratos associados para que haja o quê? A efetivo planejamento e construção de um imóvel. Então, veja, você simplesmente como consumidor é a ponta do iceberg, porque essas empresas imobiliárias estabelecem uma série de contratos associados com o proprietário do terreno, com a Caixa Econômica Federal ou com outra empresa que vai financiar, subsequentemente estabelece um contrato com algum fornecedor de maquinário, faz um contrato de leasing, de tal maneira que estabelece uma rede contratual. E essa rede contratual, especificamente, portanto, pessoal, conexa, portanto, todos esses contratos especificamente em um mesmo bolo, em uma mesma realidade jurídica. Tudo bem. Pessoal,
Feito isso, vamos para uma terceira classificação, que é os chamados contratos conexos em sentido amplo. Eu usei, pessoal, a expressão rede contratual, mas eu utilizei no sentido de uma teia contratual, de um intercâmbio contratual. Por quê? Porque a expressão rede contratual, eu faço isso com bastante cuidado para você não confundir os termos. A expressão rede contratual, ela é específica, olha só, a expressão rede contratual, ela é específica para os chamados contratos conexos em sentido amplo. Mas por que isso, professor Salomão? Olha só. Pessoal, lembra daquele exemplo que eu te falei do pacote de turismo? Lembra daquele exemplo que eu falei especificamente do contrato que envolve, portanto, uma agência de turismo que tem uma série de contratos interligados? Pois é, esses contratos são chamados de redes contratuais. E a tônica desses contratos é a relação jurídica de consumo. Então veja, pessoal, olha a distinção dos termos. No que tange aos contratos coligados por cláusulas expressamente previstas no contrato, eu tenho uma rede de contratos firmada entre empresas, entre entidades, mas que não deságua numa relação de consumo. Quando isso vai desaguar especificamente numa relação de consumo, aí sim, pessoal, eu tenho o chamado redes contratuais, que são, na realidade, uma subespécie dos contratos conexos em sentido amplo. Beleza? Então, só relembrando aqui as classificações, olha só, o coligado, pessoal, ele pode ser também dividido em coligado em sentido estrito ou coligação ex-lege, quando a interligação é feita por lei. Aí citei como exemplo o artigo 146, parágrafo único da Lei 9472 de 97. Citei para vocês uma segunda subespécie de contrato coligado, que é o coligado por meio de cláusula expressamente prevista em contrato. Te disse como exemplo pontual, pessoal, a construção imobiliária. Isso aí é o exemplo mais visível para vocês, para te explicar aqui, para você entender. E tem uma outra subespécie, que são os contratos conexos, que se dividem em dois. O primeiro é redes contratuais, ou seja, quando há uma coligação em cadeia com base numa relação de consumo. E aí eu citei como exemplo esses pacotes de turismo em geral. Agora, pessoal, nessa última classificação dos contratos conexos em sentido amplo, nós temos uma subdivisão, além de redes contratuais, que é a última subdivisão, que são chamados contratos conexos em sentido estrito. Esse contrato conexo em sentido estrito, pessoal, ela requer uma certa atenção pontual. Porque, veja, diferentemente dos contratos conexos, em que estabelece, portanto, pessoal, uma rede contratual que é de consumo, nesses contratos conexos em sentido estrito, nós temos uma ligação estabelecida, pessoal, contratual, mas onde se busca uma determinada finalidade econômica por meio de deveres paracontratuais ou sistemáticos. Professor, não entendi. Tchau. Olha só. Pessoal, vou trazer para vocês um exemplo aqui pontual em que envolveu especificamente um jogador de futebol. E aí você vai entender pontualmente esse caso. Perceba categoricamente, pessoal, que quando há uma típica relação jurídica de emprego, nós temos o quê, pessoal? Nós temos o empregador e, subsequentemente, nós temos o empregado. Nós temos o empregador e, subsequentemente, nós temos o empregado. Nesse contexto de consequência, vamos aqui rapidamente na CLT, no artigo 2º. Artigo 2º da CLT. Vamos aqui. O artigo 2º da CLT diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da... considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. E, subsequentemente, nós temos o artigo 3º. Considera-se empregado toda empresa, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Só que, pessoal, nós temos situações em que envolve, pessoal, um jogador de futebol e ele tem, portanto, específica regência contratual que é feita para a Lei Pelé. E nesse caso pontual, pessoal, para ilustrar e você entender especificamente a minha explicação, veja. Existe, pessoal, pontualmente para esses profissionais, esses jogadores de futebol que são profissionais específicos, existe uma legislação própria que é a Lei Pelé. E aí, pessoal, vai gerar, portanto, de forma efetiva, perante eles, o chamado direito de arena, que ela está regida pela Lei 9615 de 1998. Lei 9615 de 1998.
E aí, pontualmente, fomos para o artigo 42. Olha só. Que é o direito de arena. Olha só. Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, emissão, a transmissão, a retransmissão ou reprodução de imagens, olha só, de imagens, por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo que participe. É só você lembrar da arena medieval, perdoe-me, da arena romanesca, lá da Roma Antiga, perdoe-me, da Roma Antiga. A arena não tinha aqueles gladiadores que matavam lá até um sobreviver? Pois é, o jogador de futebol também tem essa prerrogativa aí, quanto à sua prática desportiva. Então veja, no que tange no que se refere à sua imagem, à transmissão da sua imagem, da própria jogatina, da figura do jogador de futebol ali no jogo, é regido pelo direito de arena. Só que, pessoal, esse direito de arena, ele não se confunde, pessoal, de jeito nenhum, vai se confundir pontualmente e de forma específica, pessoal, com o direito à exposição publicitária da imagem, portanto, desse jogador. A divulgação da imagem desse jogador, pessoal, ela é, portanto, uma sistemática própria, regida pelo direito civil. Veja que o direito de arena, que vai abranger a autorização e a fixação da transmissão, a retransmissão da imagem, do próprio espetáculo desportivo em que participa, esse jogador, quanto à sua prática esportiva, é uma seara trabalhista. Mas no que tange no que se refere pontualmente à sua imagem profissional perante a empresa Gillette, perante a lojas americanas, demais empresas em gerais, fazendo a divulgação da sua pessoa lá, um creme de barbear, né, um shampoo lá, não sei o quê, enfim. Essas imagens associadas na publicidade comercial é outra relação jurídica, é uma relação nitidamente, reflexamente comercial. Então veja, pessoal, são institutos diferentes. E nesse contexto e consequência, poderá haver o que, gente? Uma intercomunicação desses institutos. Então veja, aqui nós não estamos falando, pessoal, de empresas. Nós estamos falando de um indivíduo especificamente que, diante da sua imagem, está reflexamente associada, portanto, para outros viés, que não necessariamente relação de consumo ou relação de trabalho. Veja, porque se houver no contexto relação de consumo, você sabe que é o Instituto das Redes Contratuais. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui ao julgado, em que estabelece, portanto, a competência da Justiça do Trabalho para atender, para resolver as demandas. Olha só. Conflito de competência, clube esportivo, jogador de futebol, contrato de trabalho, contrato de imagem. Veja que são institutos diferentes. São celeumas jurídicos diferentes. Eu não estou falando, pessoal, especificamente, olha só, com muito cuidado e atenção, eu não estou falando especificamente do contrato coligado por causa expressamente previsto no contrato, cujo cerne do negócio é um só, que é a construção de um imóvel, que é especificamente a construção de um shopping center, né? Eu estou falando pontualmente de contratos cuja regência ela é completamente diferente. São nexos jurídicos, são nexos, portanto, de regências contratuais completamente diferentes. E aqui, pessoal, eu tenho que identificar o quê? Uma nítida relação de finalidade econômica. E essa nítida relação de finalidade econômica, eu tenho que identificar deveres paracontratuais ou mesmo sistemáticos. E aqui é o caso do contrato de trabalho com o contrato de imagem. Contrato de trabalho envolve direito de arena e de imagem, o contrato, portanto, civil. Nesse contexto e consequência, foi reconhecido que trata-se o que, gente? De um contrato coligado, tá? Contrato coligado. Olha só, celebrados contratos coligados para prestação de serviço como atleta e para o uso da imagem, o contrato principal é o de trabalho. Portanto, a demanda surgida entre as partes deve ser resolvida na Justiça do Trabalho. Conflito conhecido e declarada a competência da Justiça do Trabalho. Então veja, desse contexto e consequência, é um típico exemplo de contrato conexo em sentido estrito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa trajetória. Eu gostaria de ler com vocês, pessoal, um enunciado bastante importante. Não coloquei aqui no meu apontamento, mas eu ensinando aqui acabei lembrando, que é o enunciado número 621. Enunciado da CJF 621. Que é importante nós termos a leitura desse enunciado. Ele trata pontualmente os contratos coligados. Olha só, pessoal.
Os contratos coligados devem ser interpretados a partir do exame do conjunto de cláusulas contratuais, de forma a privilegiar a finalidade negocial que lhe é comum. Porque a coligação é estabelecida pontualmente através de cláusulas contratuais. Pessoal, pouco importa se o primeiro contrato estabelecido, portanto, é de trabalho, se o primeiro contrato estabelecido é quanto ao uso da imagem, se o primeiro contrato estabelecido é um contrato mercantil, se o primeiro contrato estabelecido é civil. O ponto modal especificamente, pessoal, trabalhado é a questão das cláusulas contratuais. Tudo bem? Tranquilo? Tá de boa? Beleza, pessoal? Nesse contexto de consequência, nós vamos partir aqui para uma próxima classificação, pessoal. Uma próxima classificação para vocês. Eu estou vendo aqui pelo nosso relógio, né, pelo nosso time, que nós já estamos aqui delongando demais. Mas antes de mais nada, eu vou assim concluir, portanto, as demais classificações, tá bom? Bem, pessoal, como já está avançado, né, a matéria, e eu comprometi-me com vocês de não fazer delongas maiores nas videoaulas, eu agradeço a presença de vocês aqui assistindo minha aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.